Aí, um, dois, três, let it go, vai. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast. Eu me chamo Luísa Rafaela e hoje vamos falar um pouco sobre migrações, que corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. O ato de migrar faz o indivíduo um emigrante ou imigrante. E hoje estamos aqui com dois convidados que podem falar um pouco mais a fundo sobre isso. Paulo Lima e Maicon Santana. Olá, meninos. Com a palavra, Maicon. Olá, Luiz, obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre as migrações nacionais, que por ocasião elas ocorrem por diferentes fatores, sendo desencadeada por muitos motivos, inclusive um deles são os motivos religiosos, os culturais, ambientais, políticos e econômicos. No Brasil, os fatores responsáveis pelas correntes migratórias, pois no país existem áreas mais industrializadas, sendo, portanto, mais atrativas para a população. No entanto, parte dos imigrantes não consegue se inserir no mercado de trabalho local, por não possuírem mão de obra qualificada com as quais não conseguem atender o mercado que, a cada instante que passa, torna-se mais exigente e mais competitivo. Esse processo faz com que muitos deles passem por diversas dificuldades nos grandes centros urbanos. E também, por outro lado, temos as consequências, que elas são negativas para os migrantes nacionais, pois o lugar destinado sofre inchaço populacional e, com isso, muitos não possuem qualidade nos serviços sociais existentes, né, que existem desigualdades nas moradias, tendo como exemplo as favelas, que são alvos de inferioridade perante a alta classe social, e também por sofrerem xenofobia, devido ao modo de se expressar ser diferente das pessoas oriundas desse local. Também existem as vantagens que podem também proporcionar melhores qualidades de vida para as pessoas que recorreram a esse meio, a variedade cultural e étnica, que aumenta muito, dentre outras vantagens. Encerro a minha fala e passo para o Luiz. Obrigada, Maicon. Agora é com você, Paulo. Bom dia, gente. Meu nome é Paulo, como o Luiz falou. Gostaria de agradecer ao convite por estar aqui. Eu vou falar um pouco sobre migração internacional. O que é migração internacional? Migração internacional consiste na mudança de moradia com destino a outro país. Isso vem sendo muito promovido ao longo de muitos anos e nas últimas décadas. Um exemplo negativo cita-se a forçada de africanos para realizarem trabalhos escravos nos outros continentes. Como o Michael falou, pode ser desencadeada por diversos fatores. Na migração internacional são desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais. E o maior, a maior busca para a migração internacional é o econômico, onde muita gente vai em busca de trabalho e melhores condições de vida em países mais desenvolvidos. Nos países mais desenvolvidos, temos entre eles Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Portugal, França, Alemanha e muitos outros da nação europeia, da União Europeia. Os Estados Unidos é o que mais possui imigrantes, com quase 44,4 milhões, de quase todas as outras nacionalidades. Esse relatório foi divulgado pela Pew Research Center e ele também afirma que os imigrantes representam 13,6% da população americana, quase o triplo do que havia em 1980. Os pontos positivos e negativos. Temos os pontos positivos e negativos para a pessoa, para a empresa e para a sociedade. Para a pessoa, ela pode achar melhores condições de vida em um país desenvolvido, e por o país ser desenvolvido, ela tem acesso mais facilitado ao condicionalismo cultural, à economia e à demografia do país. E por outro lado, temos que a pessoa pode sofrer com xenofobia, seja por ética, raça ou cultura, e isso pode deixar ela em uma situação muito desconfortável. E dependendo da pessoa, ela pode demorar a se adaptar. Para a empresa é o meio que mais tem a ganhar com isso,
pois ela encontra mão de obra barata, por vezes com qualificação, maior e melhor produtividade e melhor competitividade. Por outro lado, temos uma concorrência desleal com as outras pessoas pelo baixo custo da mão de obra de imigrantes. Para a sociedade adquire conhecimento de novas culturas e também temos o chamado capital externo, que significa que outro país está injetando direta ou indiretamente dinheiro no país, por meio de importação, produtos, pagamento de serviços e entre outras. Outro ponto positivo para a sociedade é se ela sofrer com escassez de mão de obra, os migrantes podem se tornar uma solução bem acessível. Isso acontece muito no Canadá, por exemplo, onde eles fazem diretos programas para os imigrantes irem para lá. E para os países que perdem a sua população, o lado positivo seria que eles podem aumentar o salário de quem fica por lá. Pelo lado negativo da sociedade, nós temos os países que perdem a sua população para outros mais desenvolvidos, temos a chamada fuga de cérebros, onde as pessoas com qualificação acabam indo embora. E pelo lado da sociedade que recebe os migrantes, o ponto negativo é a chamada superlotação de cidades, o que pode levar ao aumento da criminalidade. Encerro minha fala e passo para a Luísa. Obrigada, meninos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre uma lei que foi reformulada no ano de 2017, que basicamente facilita a entrada de imigrantes no Brasil. Paulo e Maicon discordam têm pontos de vista diferentes a respeito dessa lei. Vamos ouvi-los com a palavra Paulo. Como o Luiz falou, né? Eu sou contra essa lei por diversos fatores. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para Maicon é: todos os países estão dificultando a entrada de imigrantes, e o Brasil está facilitando, indo na contramão mundial de países desenvolvidos. Por que isso seria um ponto positivo? Como Paulo havia dito sobre ele ser contra esta lei, eu sou a favor da lei. E vejo como um ponto positivo, pois possibilitaríamos uma melhor qualidade de vida e, quiçá, promover o igualitarismo entre estas nações. Além de que o decreto também se refere aos vistos temporários de 1 ano, aos quais estiverem em situações de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grande violação dos direitos humanos por parte dos comandantes ou presidentes desses países. Bom, agora vamos ouvir a pergunta que Maicon tem a fazer a Paulo. Bom, eu tenho uma pergunta para o meu colega Paulo, que seria: Paulo, para você, seria bem visto para o país esta barreira para conter os imigrantes que estão fugindo da guerra e da fome? Acredito que sim, certamente seria bem visto. E o porquê é bem simples. Porque simplesmente dificultando as fronteiras, estaremos evitando um ataque terrorista e seguindo muito bem o modelo que grandes países da Europa, como a Alemanha e França, e a grande potência, que é modelo mundial para todas as nações dos Estados Unidos, estão fazendo, que é se cuidar muito bem e fazer um controle justamente maior, que com certeza facilitar a entrada não é uma coisa boa a se fazer. Encerro minha defesa e passo para a Luísa. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois. Bom, em uma notícia publicada no site O Globo em 2017 pela Maria Lima, foi retratada uma notícia que diz respeito aos indígenas, cujas reservas fazem parte de outros países, como é o exemplo da Venezuela e da Bolívia. Com isso, foi concedido a eles o livre direito a trânsito nas fronteiras, sem intervenção da polícia. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Mas calma, não é só isso.
houve uma grande carga de comentários que relatavam que traficantes e terroristas iriam entrar livremente no Brasil fantasiados de índio. Com isso, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas duas informações. Com a palavra, Michael. Obrigado, Luiz, pela palavra. E respondendo a sua pergunta, a primeira, né? Foi bastante inovadora esta lei ser aprovada favorecendo os índios, porque assim eles se deslocariam livremente entre os países, promovendo assim o conhecimento de culturas, né, diferentes, que poderiam conhecer novos hábitos e trocar conhecimentos, né, entre essas tribos de diferentes lugares. E o segundo ponto que Luiz citou sobre os comentários dos internautas, eu acho que poderia haver um controle maior e não um bloqueio total para as fronteiras, para que assim os responsáveis ou policiais que controlam a fronteira consigam monitorar essas entradas e para assim manter uma melhor relação entre os países que estão dos lados, entre esta fronteira. Encerro a minha resposta e passo para Luiz. Paulo, sua resposta. Respondendo as duas perguntas, né? A primeira que é sobre os índios se movimentarem. Como eu já disse, né? Não é uma medida positiva, pois assim os índios estão se movimentando por terras que já têm a nova ocupação, além de comprometer as fronteiras e favorecer o tráfico de drogas e possíveis ataques terroristas, que com certeza vai acontecer. E respondendo a segunda pergunta, concordo plenamente pelo lado da preocupação dos internautas, pois estamos em uma época onde atentados sempre estão acontecendo em grandes países. Ninguém gostaria de um atentado aqui no Brasil e ele está se tornando um alvo muito mais fácil é, com essa nova lei, né, de ajudar os índios a se movimentarem, a entrar e aumentar o tráfico de drogas aqui, dificultando muito por trabalho, o muito trabalho da Polícia Federal, né, mais do que já é difícil. E é isso. Encerro minha defesa e passo para a Luísa. Bom, muito obrigada aos dois pelas respostas. E agora deixo espaço para vocês fazerem suas considerações finais. Pode começar, Paulo. Minhas considerações finais sobre essa lei. Como eu já deixei claro, é uma coisa que não tem cabimento essa lei ser aprovada, ser mudada no caso, né? Simplesmente pelo aumento de tráfico de drogas, possíveis ataques terroristas, dificultar o trabalho da Polícia Federal, que já é um trabalho muito difícil. Além do que, o Brasil não tem estrutura nenhuma para receber imigrantes. Não somos o país ideal para isso, não conseguimos nem cuidar das nossas próprias pessoas, da nossa própria população, quanto mais de imigrantes. E encerro minha fala e passo para Michael. Sobre minha consideração, eu acredito que esta lei, sim, é uma ótima escolha, se aprovada e agora modificada, pois, como o Paulo havia dito antes, ele citou que negar essa lei seria o modelo dos grandes países desenvolvidos de reprimir a entrada desses imigrantes por causa que deixaria o país mais seguro, segundo as autoridades. Mas pensando pelo lado dos imigrantes que estão fugindo de guerras ou de desastres que aconteceram em seus países, eles só estão indo em busca de segurança, de um lugar bom para viver, que possam continuar a vida depois dos desastres que aconteceram e que
ali consigam continuar com seus sonhos e torná-los realidade. Encerro minhas considerações e passo para a Luíse. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aos dois pela participação e gostaria também de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada e até a próxima.